Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo esta série sobre a fé do justo, tomando exemplos da vida de Abraão, ali no livro de Gênesis, ok? Agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse pelo assunto, nos acompanhando nesta série. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos ver o estudo 19, o sacrifício definitivo. A nossa caminhada com Deus, ela tem provas, né, por onde a gente passa. E as provas tendem a ir crescendo de nível, dependendo do chamado que Deus tem para a tua vida. Isso não é novidade, a gente tem que ter clareza sobre isso. Porque Deus é responsável, Ele tem que trabalhar o nível da nossa fé, né, até onde a gente está disposto a ir, para Ele entregar aquele chamado, né, que Ele tem, aquele ministério, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele não age de qualquer jeito, Ele trabalha com a nossa maturidade o tempo todo, ok? E aqui no caso de Abraão, nós vamos ver uma passagem bastante conhecida, ali no capítulo 22, a questão do sacrifício de Isaque, que Deus requereu de Abraão o sacrifício de Isaque, o filho da promessa, o único filho da promessa que ele tinha, com Sara, ok? Aqui a gente não quer entrar em detalhes, porque a Bíblia não dá muitos detalhes, teria que ficar especulando, mas a gente pode tirar algumas coisas. Deus falou com Abraão. Eu não sei se Abraão falou com Sara, eu acredito que não, porque a gente não vê nenhuma manifestação dela nesse contexto do sacrifício. Porque é algo que Deus estava tratando diretamente com Abraão. E ele teve que levar o filho, porque ele indicou a terra de Moriá, e lá num dos montes daquele terreno, seria o lugar onde ele construiria um altar para oferecer o seu próprio filho em sacrifício. Ele também não falou com Isaque, porque lendo o capítulo 22, você vai chegar lá no versículo 7, onde, depois de deixar os servos numa determinada posição, os dois seguiram sozinhos até o monte que Deus tinha mostrado para Abraão, aonde seria, né? E são vários montes ali naquele lugar. E ele, no versículo 7, ele pergunta, meu pai, nós temos o fogo, o cutelo, a gente tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Quer dizer, uma situação tensa. Isaque estava ali, né, achando que ia sacrificar um cordeiro. Mas era um filho obediente. E Abraão era um profeta, porque ele disse, Deus proverá. Deus proverá para si um cordeiro. É algo assim tremendo, né? A gente olhando assim, né? Porque não tem muito o que falar, não é? E o interessante, outro aspecto que eu coloco aqui, é que quando Abraão e Isaque se separaram dos servos para ir em direção ao monte, era uma escalada. Abraão estava aí com seus mais de 100 anos, né? Porque esse evento aqui deve ter acontecido próximo, assim, antes um pouco, da morte de Sara. Então, Abraão devia estar lá com seus 120 anos ou coisa do tipo, a idade, né, avançada. Ele colocou a lenha, que era o mais pesado, sobre as costas de Isaque, que era jovem. Aí que a gente tem que entender, Isaque aqui devia estar aí com uma idade, a cronologia
quando você vai consultar, tem alguma diferença, mas é mais ou menos por volta de 30 e poucos anos. Ele era um homem já, um jovem. Eu acho interessante, porque não era uma criança, era um jovem, porque para subir aquele monte lá, com um monte de lenha nas costas, não é criança, né? E a cronologia, quando você coloca isso um pouco antes da morte de Sara, você vai perceber que ele deve estar quase lá com seus mais de 30 anos. Ok? Bom, eu não sei, a Bíblia não fala o diálogo que aconteceu entre Isaque e Abraão. Mas Abraão foi direto no assunto. Ele preparou o altar, ele amarrou o filho e colocou o filho sobre o altar. Eu fico pensando na tensão que estava acontecendo ali naquele ambiente. Não só para Abraão, como para Isaque. Ok? E quando ele levanta a mão com o cutelo para estabelecer o holocausto, o sacrifício, porque o sacrifício é com derramamento de sangue, é você tirar a vida do outro, ou do animal e tudo mais, e o anjo do Senhor falou, não faça isso. Mas foi ali, no limite. E aí Abraão olhou e viu um cordeiro enroscado pelo chifre no mato. Aí ele foi lá, pegou o cordeiro e aí ofereceu o cordeiro como sacrifício. Não é? Porque Deus falou assim, porque o teste, você passou no teste. Você entregou aquilo que era de mais importante na tua vida, você me ofereceu. E você não vacilou. Não é? E aí interessante que no versículo 16, o anjo do Senhor, aqui nós vamos perceber uma coisa, o anjo do Senhor disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Um anjo, isso aqui não é bem um anjo, isso aqui é uma manifestação de Cristo, né? Antes da sua manifestação em carne. Não é? E aí ele faz uma promessa, ele confirma as promessas com relação à vida, à bênção de Deus sobre a vida de Abraão, e as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão, porque o filho da promessa aponta para a genealogia do Messias. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em resumo, a história é essa. Mas qual a implicação disso para nós? Para a igreja, para mim, para você hoje? Ídolos do coração. Eu quero desenvolver rapidamente esse tema. O que é um ídolo do coração? É aquela coisa na qual você se agarra, você se apega e você não solta. E aquilo, ao se transformar num ídolo do coração, vai trazer uma coisa que se chama pedra de tropeço na tua vida. É interessante, porque Deus sabe como lidar com o nosso coração. E isso fala de abnegação, de renúncia, de entrega, de você se voltar totalmente para Deus e lançar toda a tua confiança nele, em mais nada. E nenhum ídolo pode ficar no meio da minha comunhão, do meu relacionamento com o Senhor, porque vai atrapalhar, vai interferir. É como uma mancha que atrapalha, que impede a clareza da minha visão, da minha intimidade para ouvir a voz do Senhor e de obedecer
com integralidade, integralmente, né? Então a questão do ídolo é essa, que ele acaba se tornando um obstáculo na nossa vida. E Deus precisa tratar com isso na vida de cada um. Porque os ídolos são diferentes, né? Mas as consequências parecem que são as mesmas. Para um é uma coisa, para outro é outra coisa, enfim. Deus tem que trabalhar com cada um. E Deus vai trabalhando os ídolos da nossa vida como se a gente estivesse subindo uma escada. E aos poucos Ele vai trabalhando. Com coisas menores, depois coisas maiores, coisas mais complicadas, enfim. Ele vai trabalhando, Ele não trabalha tudo de uma vez. É um processo de libertação, quando a gente vai se conhecendo a si mesmo e ir rompendo com essas barreiras que nos impedem de uma verdadeira comunhão com Deus. Para isso você precisa ter humildade, para se arrepender, para se aquebrantar, para ter sensibilidade espiritual, para perceber aquilo que está atrapalhando o teu crescimento espiritual, para você atingir o alvo que Deus estabeleceu para a tua vida. É isso. E a gente tem que ter essa abertura para Deus trabalhar na nossa vida. A pior coisa que existe na vida de alguém é ficar racionalizando, questionando, arrumando desculpa. Isso é um atraso na vida de qualquer pessoa. É melhor se arrepender e falar: Senhor, eu sou o barro, o Senhor é o oleiro, o Senhor sabe como trabalhar a minha vida para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu seja um canal desobstruído, sem nenhuma amarra, não é? Para te servir. E essas coisas que Deus vai trabalhar na nossa vida depende da biografia de cada um. Ele vai trabalhando a vida de cada um. E assim nós vamos crescendo, né, no nosso relacionamento com Deus, e Ele vai podendo colocar nas nossas mãos coisas maiores, que vão exigir maior responsabilidade, mas aí também vai exigir maior maturidade, maior intimidade. Porque senão vem a pressão e você acaba se desviando do caminho, errando o alvo e acrescentando coisas, e aí tumultua todo o processo. Então Deus tem que trabalhar essas questões na nossa vida. Nada pode impedir a minha obediência a Deus, porque senão vai virar um ídolo, né? Deus pede uma coisa, você fala: isso não dá. Deus fala: vai para lá, você fala: não vou. Aí a coisa vai travando, vai ficando uma situação difícil que vai exigir disciplina e correção, e a situação fica mais complicada. É melhor você ter um coração submisso, mesmo que você não entenda tudo, porque tem coisas que Deus pede para a gente fazer que a gente não tem clareza completa, profunda, intensa daquilo, mas ao longo do tempo você vai entender. Então isso exige confiança da minha parte, porque se você quiser tudo certinho, tudo nos detalhes, Deus não vai dar isso para você. Ao longo do caminho, Ele vai te mostrando os detalhes. E tem coisas que eu acho que a gente só vai ficar sabendo lá em cima, viu? Mas, glória a Deus, nós estamos aqui para obedecer a Deus, confiando plenamente no seu amor, na sua graça, no seu poder, na sua fidelidade, coisas do caráter de Deus. E isso traz descanso ao meu coração. Ok? Então, não retenha quando Deus pedir alguma coisa. E aqui também cabe, o Espírito Santo agora está me falando alguma coisa aqui. Tem coisas na nossa vida que, na verdade, só atrapalham.
E nós temos que ter sabedoria para entender que é melhor se desvencilhar daquilo. Não esperar vir uma correção para a ficha cair, está entendendo? Você ter essa sensibilidade de que aquilo está pesando, está enroscando, está atrasando o processo, está tomando o meu tempo, gastando as minhas energias e tudo mais, quando na verdade aquilo está me atrapalhando de frutificar. Aí, por uma questão de sabedoria, você sai fora daquela situação. Porque não soma, aquilo só divide e só atrapalha. É questão de sabedoria, de maturidade, não é? Entende? A gente, para andar com Deus, a gente tem que ter essa humildade para falar: Senhor, fala comigo, me dá sabedoria, me dá direção, mostra para mim por onde que eu tenho que caminhar. Ele te dá a direção, o Espírito Santo está aqui para isso. Mas eu tenho que estar disposto a ouvir, eu tenho que fazer as perguntas corretas e disposto a ouvir a resposta, para andar com Deus, ok? É isso, a lição de hoje é uma lição pequena, tranquila, mas que em determinados momentos essa questão aqui, ela pesa na nossa vida, e a gente não pode vacilar, ok? É complicado, sabe? Tem coisas na vida que você tem que pensar: eu vou fazer ou não vou fazer? Então, antes de fazer, faça uma pergunta: Senhor, isso aqui vai atrapalhar ou vai somar? E esteja pronto para ouvir. Se ele falar: olha, isso aí vai atrapalhar, desencana, sai fora. É simples assim. Agora, se a gente fala: não, porque não sei o quê, que e fica insistindo, o caminho vai ficar mais longo. O tratamento vai demorar mais. Então, isso não é ser inteligente do ponto de vista espiritual, ok? Medite nessas coisas com calma, com tranquilidade, e converse com o Espírito Santo para ver se na tua vida o que está acontecendo, aonde dá para mexer. Eu tenho falado: simplifica a tua vida para andar com Deus. Simplifica a tua vida para andar com Deus. Porque Deus não para, Ele se move o tempo todo. E não é carregando peso, carregando mala, carregando um monte de coisa que eu vou andar com Deus, eu não vou conseguir acompanhar. O mover do Espírito é tremendo, então eu tenho que estar disponível. Isso fala não só da minha disposição interior, mas da minha disponibilidade para correr com Deus. Principalmente para a nossa geração. Isso é vital. Ok? Medite nessas coisas. O Espírito Santo vai trazer luz, vai trazer entendimento ao teu coração, e a tua vida vai ser transformada, você vai se tornar um homem, uma mulher espiritual, maduro e um canal poderoso nas mãos do Senhor neste tempo da tua vida, frutificando para a honra e glória do Senhor. Ok? Deus te abençoe, você tem uma semana maravilhosa, botando em prática tudo isso, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.